Olá, meu nome é Fabiana Lima e vamos apresentar nosso artigo, juntamente com Valéria Aquino, sobre a arbitragem internacional comercial como meio de solução de controvérsias em los litígios comerciais. O que buscamos? Buscamos neste artigo abordar a relação tanto direta como indireta da arbitragem internacional em a solução de conflitos provenientes de los contratos internacionais, que sabemos você que muitas vezes as obrigações não são severamente cumpridas. Ou muitas vezes também pode passar de ter uma das partes dúvida interpretativa de como também solucionar e cerrar o caso. Outra coisa que vamos buscar abordar em los meios de solução de controvérsias e agora aqui em Brasil, com o câmbio da legislação processual civil, são os temas da mediação e conciliação. Também, por quê? Porque assim, em las demandas, buscamos o quê? Agilizar, adelantar e não deixar tanto as partes, sabe, como se forem na sala de espera, esperando uma solução e não sale de nenhuma das partes. Então, com este câmbio, o que buscamos? Fomentar e valorar o papel da arbitragem internacional como um verdadeiro meio, uma ferramenta para solucionar os litígios, principalmente não involucrados na administração pública em administração pública que está insertada em um novo Código de Processo Civil. E por último, vamos também verificar a importância da arbitragem, ele é eficaz também em las resoluções de conflito, em los processos de internacionalização. E em esta parte vai contribuir para o dinamismo e desenvolvimento do direito internacional privado também. E quando falamos da arbitragem internacional, ele solito, como meio de solução de conflitos, quais são os benefícios? Sabemos que em prazo médio, o tempo também é valorado, ou seja, ele passa um prazo médio de 6 meses. Há também a opção dele rir, pode escorrer as partes dos árbitros, não sei, qual será a lei aplicável, qual é o grado de especialização dos árbitros e o recurso contra a sentença arbitral também, que só volverá a ser rediscutida, né? Ou seja, volverá a ter uma discussão somente com o judiciário. E outro tema importante é quando vemos o papel da sentença arbitral, que deve conter em essa sentença. Ou seja, deve conter um relatório, não? Que eu sei que vai constar qual é o número das partes, né? Qual é o problema em si, o que estamos buscando aqui, a solução. E logo, a fundamentação dessa decisão, quais são os fundamentos dessa decisão tomada pelo árbitro. E também, em este detalhamento, vamos ter a localidade, a fecha proferida e as disposições do procedimento. Também temos uma harmonização das normas dentro do comércio internacional, adotado com a lei do modelo de arbitragem comercial internacional. E aqui é muito importante, porque vamos valorar também os princípios processuais, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa também. Luego, os litígios comerciais, o papel do contrato internacional e da Organização Mundial do Comércio, a qual a autora Valéria Aquino vai exponer agora a seguir. Muitas graças. Eu sou a Valéria. Bom, e continuando o que a Fabiana estava dizendo, é importante a gente trazer alguns conceitos aqui nesse trabalho. O primeiro deles, eu acho fundamental a gente falar sobre os litígios comerciais. Em si, os litígios comerciais eles podem ser definidos como uma lide, que ela é fruto de uma relação comercial bilateral ou plurilateral, na qual o objeto serão as relações mercantis.
E aí, utilizando do conceito advindo do direito empresarial brasileiro, essas relações mercantis são relações de caráter econômico, concernentes a atividades de produção ou circulação de bens ou serviços, como também atividades financeiras e atividades correlatas. Então, em suma, esses são os litígios comerciais, são litígios que envolvem essa espécie de relação mercantil. Os contratos, quando a gente fala de contratos internacionais, é importante a gente observar duas coisas. O primeiro dela, o que seria o elemento internacionalidade de um contrato e os pilares de um contrato. Então, a primeira coisa no contrato internacional que é preciso observar e que é comum em todos os países é o princípio da autonomia da vontade. Então, quando as partes celebram um contrato, elas estão pactuando algo que foi de comum acordo entre elas. Então, o contrato, além de obedecer à autonomia da vontade, ele é um meio de externalização de obrigações. E os contratos internacionais, eles vão respeitar também o princípio de fair dealing, que é uma negociação justa, ou seja, o contrato internacional ele vai procurar manter certa equidade, certo equilíbrio da relação entre as partes, assim como também as partes no contrato internacional continuam tendo a liberdade contratual e a liberdade formal. Como critério de internacionalidade, nós temos dois prismas para tratar sobre o critério de internacionalidade. O primeiro é o prisma econômico, que enxerga como internacionalidade apenas a circulação dos bens e serviços entre países. Então, para quem adere a esse prisma, essa ótica, seria somente a circulação dos bens e serviços entre os países para caracterizar um contrato como internacional ou nacional. Então, se circular entre os países, ele seria internacional. Então, é o que alguns estudiosos chamam de fluxo recíproco de bens. Já sobre o prisma jurídico, sobre a ótica jurídica, a gente tem alguns elementos de conexão. Os elementos de conexão eles podem ser a nacionalidade das partes, a localização do objeto do contrato, o local de celebração do contrato, assim como também o local da execução da obrigação, entre outros. Cada país pode adotar de uma forma diferente. No caso, Brasil, nós temos aqui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a Lei 4.657 de 1942. Em seu artigo 9º, ela traz que o elemento de internacionalidade que caracteriza um contrato como internacional ou nacional, então o elemento para ser internacional seria o local de celebração do contrato. Isso é, então o elemento que caracteriza ele como internacional vai ser o local onde ele for celebrado. Um breve comentário que a gente vai fazer aqui seria quanto ao OMC. A OMC ela possui um mecanismo de solução de controvérsia, só que ele é acessível pelos estados e não pelos indivíduos. Então, por exemplo, no direito privado, se uma empresa ela quer ter o seu conflito resolvido, ela não vai ter o seu meio de acesso pela OMC. Ela vai procurar arbitragem como meio de solução, porque, por enquanto, a OMC ela só é acessível por estados. Agora, trazendo a legislação brasileira, nós temos a Lei de Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 1996, e que, como a Fabiana já disse, ela teve algumas alterações com o novo Código de Processo Civil Brasileiro. O Código de Processo Civil Brasileiro ele foi alterado em 2015, e nisso a principal mudança que a gente teve foi relativo à concessão das tutelas de urgência ou a tutela medida cautelar. Primeiramente, a lei de arbitragem ela traz em seu artigo 1º que a arbitragem ela pode ser utilizada para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis e ela pode ser inclusive utilizada pela administração pública brasileira. Só que quando a gente fala que ela pode ser utilizada pela administração pública brasileira, é importante fazer uma ressalva. Como a arbitragem ela tem como sua característica a confidencialidade, se uma das partes for a administração pública brasileira, ela deverá ser obrigatoriamente
pública, ela deverá respeitar o princípio da publicidade e não poderá ser jamais confidencial. Então, outra disposição que a lei brasileira traz é sobre a independência da sentença arbitral, ou seja, tanto o artigo 31 da Lei de Arbitragem quanto o artigo 515, inciso 7 do Código de Processo Civil, traz a sentença arbitral como título executivo judicial. Então, o que significa? Significa que se uma das partes possui uma sentença arbitral e ela pretende executá-la, ela não precisa passar pelo processo de conhecimento que passam os processos na lei brasileira. Ela pula essa fase de conhecimento porque ela já foi realizada com o procedimento arbitral e ela já pode passar diretamente para a fase de execução. Então, uma vez que você tem um título executivo judicial como sentença arbitral, você já pode executar a parte daquilo que foi decidido na sentença. Uma outra disposição que a gente possui na lei brasileira é que uma vez que o procedimento arbitral ele foi firmado, uma vez firmada a cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ele torna-se obrigatório e inexcusável pelas partes. Então, elas são obrigadas a adotar a arbitragem como procedimento. E uma das mudanças muito positivas que a gente teve com o novo Código de Processo Civil foi a possibilidade de concessão de medida cautelar ou de urgência pelo árbitro ou pelo juiz. Mas aqui a gente faz uma ressalva também. O que acontece? A tutela ela poderá ser concedida pelo juiz caso o procedimento arbitral ainda não tenha sido instaurado. Então, seria numa fase pré-arbitral. Então, posteriormente, se a sentença arbitral se a arbitragem já tiver iniciado, o que acontece? Quem irá conceder essa tutela é o árbitro e não mais o juiz. Então, o árbitro também pode conceder a tutela. O que ocorre? Se na fase pré-arbitral o juiz tiver concedido uma tutela, o árbitro na fase arbitral ele poderá tanto manter essa tutela, como também poderá revogar a tutela, à medida das discussões arbitrais foram acontecendo. Então, a gente percebe que a lei brasileira ela abriu um espaço maior para a arbitragem com o novo Código de Processo Civil e possibilitando que muitos conflitos, principalmente de cunho comercial, fossem levados para a arbitragem e tirados do judiciário. E isso é extremamente importante, porque o que acontece? Nos conflitos de cunho patrimonial, de cunho comercial, tempo é dinheiro. Então, se você leva para a esfera, para o judiciário, o que acontece? Muitas vezes o judiciário brasileiro ele é muito moroso e o procedimento arbitral ele é muito mais célere. Como a Fabiana falou, o prazo médio pode ser de 6 meses, mas geralmente pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o tempo médio é esse. E se para uma empresa, por exemplo, um conflito se prolongar pelo tempo, isso representa uma perda econômica muito grande. E pensando na arbitragem a nível internacional, ela se mostra extremamente vantajosa para as partes, porque aqui a gente está falando de multinacionais, de empresas de grande porte. Então, o que acontece? Essa celeridade que a arbitragem oferece, ela reduz esses prejuízos advindos da morosidade dos sistemas judiciais internacionais também, não só dos nacionais. A arbitragem ela também auxilia a cumprir a função social do contrato, uma vez que ela ajuda a coibir também práticas abusivas e desleais comumente praticadas nesse meio, no meio comercial internacional, bem como também a arbitragem ela contribui com o avanço do direito internacional privado, juntamente com o funcionamento da Corte Permanente de Arbitragem. E por fim, é importante a gente dizer que a arbitragem, como uma solução pacífica de conflitos, ela contribui também com a manutenção da ordem, da segurança global e do equilíbrio econômico entre as partes ou entre os estados. Porque uma vez que uma lide é resolvida pela arbitragem, que é um meio que desgasta menos as partes, principalmente pelo fato de você poder escolher a Câmara Arbitral que irá fazer o julgamento, os árbitros, poder escolher pessoas mais especializadas para fazer o julgamento, desgasta menos as partes e se resolve o litígio de uma maneira muito mais fácil.
Então, a gente pode concluir de maneira geral que a arbitragem ela é extremamente benéfica e nós acreditamos aqui durante a pesquisa, até dizemos, que a arbitragem ela é o futuro do processo. Então, o que acontece? É possível que no futuro o número de processos levados ao judiciário diminua e o número de demandas na arbitragem aumente, justamente por causa disso, por causa dessa celeridade e dos outros benefícios que nós expomos aqui no trabalho. Bem, é isso, espero que tenham gostado. Nós gostaríamos muito de estar presente aí, mas infelizmente não foi possível. Mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, ficaremos muito felizes de solucionar qualquer dúvida que vocês tiverem. E quaisquer comentários que desejarem falar conosco, nosso e-mail ficará disponível. E no mais, só tenho a agradecer. Muito obrigada.